gostoso, vocês vão ver que delícia que é conversar com a doutora Daliane. Ela vai compartilhar com a gente algumas dessas estratégias, vamos fazer juntas algumas reflexões para melhor aproveitamento do tempo nessa fase e para estabelecer aí uma rotina que realmente vale a pena. Nem tudo a gente tem que fazer, algumas coisas a gente pode também escolher. E essa é uma grande oportunidade. Então, estão todos muito bem-vindos. Boa noite. Deixa eu ver quem entrou por aqui. Severiano, é isso? Andréia, boa noite. Irka, boa noite, Francisco. Boa noite, Jaci. Boa noite, Márcia. Vasquesca, boa noite também. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode também compartilhar essa live para que mais pessoas possam se juntar a nós, para ouvir esse conteúdo, para compartilhar informações. É que a gente não vai só falar, a gente quer ouvir vocês também. Para você compartilhar, é só clicar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo da sua tela. Você clica aí, já vai aparecer a sua lista de amigos, aqueles que você costuma trocar mais informações. E aí você pode compartilhar, eles já vão vir aqui participar com a gente. A qualquer momento também, quando a gente disser alguma coisa que faz sentido para você, que deu aquele insight, você falou, nossa, isso valeu a pena o meu tempo de estar aqui vendo essa live, clica no coraçãozinho, porque aí quanto mais coraçãozinho, o Instagram vai saber que esse conteúdo ele é relevante e vai apresentar para mais pessoas também. Essa live, ela faz parte do projeto de quarentena chamado #de volta para casa. Nesse sentido, de volta para casa é para nossa casa interior, para o nosso eixo, para o nosso equilíbrio emocional. Ao longo dessas semanas ocorreram várias lives. Nós falamos sobre como lidar com a preocupação em relação ao futuro. Falamos também sobre como lidar com a família desse momento, né? Esse BBB que está todo mundo vivendo, o BBB da família, todo mundo confinado, e isso pode trazer coisas boas ou não, como lidar com isso. Conversamos ontem com a doutora Andréia, nutricionista, que compartilhou algumas estratégias para evitar o comer emocional nessa fase, aquela impulsividade de comer muito. E hoje vamos então falar mais sobre o equilíbrio emocional, estratégias para aproveitar melhor esse tempo de uma forma positiva. Para isso eu vou convidar agora a doutora a ela aceitar aqui para poder entrar e dividir a tela junto comigo e a gente conversar mais. Aí já está entrando. Ótimo. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, Dali, com você? Tudo ótimo também, graças a Deus, tudo em paz. Que bom. E aí, como estamos? Seja muito bem-vinda. Vamos, então, fazer algumas reflexões nessa noite. Estamos aí fechando uma semana importante dessa quarentena, que foi uma semana bastante esperada, muito falada. Isso vai gerando vários sentimentos, né, Dari? Começa a gerar aí muita ansiedade, insegurança, medo, alguns conflitos também. Algumas pessoas tinham uma expectativa de aproveitar esse tempo de quarentena de uma determinada maneira, e às vezes é tanto conflito interno que não consegue sair do lugar. Acaba que passou a semana, né, não produziu tudo o que queria. E por outro lado, também às vezes está tão focado só num aspecto que deixa de cuidar dos outros. Então vamos conversar um pouquinho como melhor aproveitar esse tempo aí. Exatamente, vamos conversar sobre isso um pouquinho. Eu tenho percebido muito que as pessoas estão assim com uma confusão muito grande, porque o mundo parece que parou, né? E a gente continua girando, né? E agora a gente está girando num espaço cerceado, que é a nossa casa, né? A gente está impedido de fazer o que quer, de ir para onde quer e de fazer tudo que já fazíamos, de ter a nossa rotina, né? A gente teve a rotina bloqueada. Então, assim, agora a gente está tendo que fazer tudo que a gente fazia dentro de um espaço único, né? Que é a nossa casa. E nem sempre a gente tem, assim, aquela ideia de que a nossa casa, né, é também um espaço que a gente consegue organizar as questões de trabalho.
Sim. Então, fica muito difícil às vezes, né? Porque a nossa casa, pra gente, é o lugar onde a gente para de trabalhar, né? É o lugar onde a gente chega para descansar, é o lugar que a gente não faz nada, é o lugar que a gente faz coisas específicas, né? Mas só que agora a nossa casa, nesse confinamento que nós estamos vivendo, ela é o único espaço em que a gente tem, né, para poder fazer todas as atividades que a gente fazia antes. Aí, às vezes, deixar de fazer muitas delas também. Uhum. E aí tem Isso que vai... reaprender, né, como usar esse espaço, e agora até compartilhando, né, é um espaço compartilhado para várias atividades. Exatamente. Então, a gente tem aquela situação das pessoas que pararam de trabalhar, estão em casa agora, né, sem poder fazer nenhuma atividade laboral, teoricamente. E tem aquelas que já estavam em casa sem ter essa demanda de trabalhar fora e que agora estão com todas as pessoas da família dentro de casa e tiveram também um espaço perdido, né? São os filhos que não vão para a escola, o marido que não está indo para o trabalho, né? Alguma parente, alguma pessoa da família que mora ali naquele ambiente também, que agora está dentro de casa. Às vezes a casa é pequena. E a gente ter que administrar, por exemplo, quem trabalhava fora, está fazendo trabalho remoto. Como é que eu vou conseguir um espaço na minha casa para todo mundo trabalhar ao mesmo tempo? Às vezes em casa não tem aquele espaço específico para trabalhar, né? Eu não tinha esse costume de trazer trabalho para casa. E agora, como é que eu faço? São muitas adaptações, né, Dali? E aí sai totalmente da zona de conforto e isso vai gerando bastante desconforto. Será que tem como dar uma amenizada nisso, assim, reinventar rapidamente essa forma de ser? Sim, com certeza. E outra questão que a gente vê muito é que agora que a gente está nessa roda-moinha, como eu falei, né, o mundo parou, mas a gente continua girando com todas essas coisas para administrar, né? É como se a gente estivesse agora com vários pratos equilibrados, né? Nós somos equilibristas e tentando fazer tudo ao mesmo tempo e sem um espaço ideal para aquilo acontecer, né? Porque quando a gente se arruma para ir para o trabalho, parece que o nosso cérebro entende, olha, você está indo naquele lugar, você vai desempenhar determinada função e você vai ficar concentrada com aquela tarefa. Agora em casa, não. Em casa eu cozinho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que fazer o meu trabalho remoto, né? Eu tenho que lidar com o ócio. Muitas vezes é muito difícil lidar com o ócio, né? Eu não tenho o que fazer, eu não posso sair, eu não posso ir no restaurante, eu não posso, sabe? Eu não posso me encontrar com as pessoas que eu gosto. Então tudo isso, né, vai aflorando muito as nossas questões. Então, uma coisa importante da gente fazer nessa fase aí da quarentena, que tá tudo muito mexido, é a gente respirar. Calma, não é só você que tá louco. Todo mundo tá um pouco mexido, calma. Né? Tá normal, tá todo mundo assim e a gente vai conseguir estruturar. Então, uma forma da gente começar a tentar colocar as coisas nos eixos é pensar em todas as tarefas que eu tenho para administrar agora nesse espaço restrito que eu tenho, que é a minha casa. Então, às vezes, uma possibilidade, para se for possível, né? Às vezes eu estou no trabalho remoto e eu preciso achar um espaço na minha casa para fazer aquele cantinho ser o cantinho do meu trabalho. Então, assim, eu ter o conforto mental e emocional de pensar, quando eu estou sentada ali naquele lugar, eu preciso trabalhar. Então, às vezes, ajustar... Criar um novo condicionamento, né? Um espaço que vai ser o meu espaço de trabalho aqui em casa. Para aí você ir se acostumando e facilitar esse processo de virada de chave do cérebro, de sentei, agora é hora de focar e trabalhar. Exatamente, isso, né? Que até pegar no tranco isso vai, né, leva às vezes um tempinho, mas as coisas vão conseguindo se encaixar e se organizar. Então, assim, a gente fazer essa separação, às vezes a casa é pequena, não tem esse espaço, né? Então a gente precisa, de repente, empurrar um móvel para um lado, tira móvel daqui, dá um jeitinho de achar esse ambiente. Eu preciso encontrar esse espaço, ter esse ambiente, né? E outra coisa importante também é a gente listar todas as atividades que a gente tem para fazer. Porque tem gente, olha, eu estou fazendo muitos atendimentos online, o meu consultório parou fisicamente, mas eu estou com muitos atendimentos online. Então, qual a maior demanda dos meus pacientes hoje? Desde
desde que começou o trabalho remoto, que eu estou em casa, eu não parei de trabalhar. Estou trabalhando muito mais do que quando eu trabalhava no escritório, quando eu trabalhava, né, no lugar do meu trabalho. Então, assim, eu não tenho tempo. Meu telefone está tocando, está com um desvio de chamada para o meu celular, eu estou atendendo o telefone 7 da manhã e até 1h30 da manhã respondendo e-mail. Então, às vezes, a gente também está, assim, com aquela ansiedade de achar que tem que resolver tudo, que tudo é urgente. Sendo que se eu estivesse indo para o trabalho, que horas realmente eu iria estar atendendo o telefone, que horas realmente eu estaria respondendo e-mails? Será que essa minha desorganização também não vem de antes um pouquinho? Né? E esse conforto de ter um espaço físico que me delimita emocionalmente, né, e racionalmente, que ali é lugar de trabalhar, não deixava eu perceber, né? Às vezes eu sempre fui uma pessoa muito ocupada, eu sempre tinha muita coisa para fazer, mas será que eu era produtiva? E aí esse agora ponto é bem importante, né? Essa questão do tempo, porque todo mundo sempre usou o tempo como desculpa, né, para deixar de fazer algumas coisas. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. E de fato é uma vida muito acelerada, mas agora que teve obrigatoriamente que desacelerar, nós temos tempo. Mas aí que tá, com o tempo, será que a gente está fazendo essas mesmas coisas que a gente dizia tanto que queria e que não fazia porque não tinha tempo, né? Eu acho que você tem uma reflexão legal para fazer sobre isso, né? Exatamente. Então, junto aí, pegando esse gancho das tarefas que eu tenho que fazer, é muito importante a gente fazer essa avaliação de tudo que eu faço. Separar tudo que você faz, né? Tudo. Desde escovar dente até lavar louça, responder e-mail do chefe, enfim, tudo que você está fazendo. Você vai olhar todas as suas atividades e vai listar também aquelas que você gostaria de fazer. Né? As atividades que você pensou, poxa, agora que eu estou em casa, dá tempo eu, sei lá, ler um livro, dá tempo eu botar aquele curso online em dia, dá tempo eu ver aquela série, maratonar um pouquinho, que eu não conseguia de jeito nenhum, né? Então, algumas coisas que a gente consiga colocar na nossa rotina que são coisas importantes pra gente. Então, eu vou pegar todas as minhas atividades, tudo isso que eu quero, né? Pensando em mim, pensando no que é bom para mim, no que é importante para mim, vou listar tudo isso e vou começar a priorizar, fazer uma classificação dessas tarefas, né? Por ordem de importância. Importância, né? As tarefas que são importantes, que são aquelas que eu posso programar. Então, desde ver uma série, desde responder um e-mail, são tarefas que eu posso programar, né? Tá. E as tarefas que são urgentes, que são aquelas que estão fora um pouco do meu controle, aparecem de repente, eu tenho que resolver, e essas tarefas normalmente eu tenho que fazer imediatamente. Não tenho como não fazer aquilo, que pode ter um impacto, né? Pode atrapalhar a execução de outra tarefa, ou pode ter prejudicar alguma situação, então eu tenho que resolver imediatamente. E eu tenho que ter muito cuidado porque para as minhas tarefas importantes não se tornarem urgentes, porque tarefas importantes que se transformam em tarefas urgentes, elas me roubam tempo e mostram também que eu não estou me organizando, que eu estou procrastinando muitas vezes. E aí, dentro dessa questão de analisar as minhas tarefas importantes e tudo mais, eu vejo aquilo que é secundário e aquilo que é trivial. Então, aquelas tarefas que eu faço, que são secundárias, né, que não são tão importantes nem tão urgentes assim, mas que são importantes para mim, eu posso, de repente, delegar para alguém. Né? Então, por exemplo, chegou um e-mail do trabalho, não é nada urgente, mas é importante, eu posso delegar. Né? Não é urgente, mas é importante, eu posso delegar isso. Por exemplo, uma coisa, lavar uma louça, fazer uma comida, passar um pano na casa, lavar um banheiro, né? Isso é uma coisa que pode ser urgente, mas não é importante. Eu também posso delegar, né? E as coisas que são triviais, que são aquelas coisas que de verdade roubam o meu tempo, né? Que são coisas que não são tão importantes, não me agregam tanto, que eu faço simplesmente porque faço. Às vezes eu nem me dou conta, mas por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo essa atividade? Será que isso é realmente importante para mim? Se eu deixar de fazer, o que pode acontecer? E às vezes deletar essas tarefas que não são tão importantes para mim vai dar espaço para outras que são, de repente, aquele hobby, aquele artesanato, ou um curso de inglês, ou qualquer outra coisa, ou não fazer nada simplesmente. Ter aquele tempo livre, né? Eu posso fazer essa avaliação.
Deixa eu só fazer uma pausinha aqui, dá licença, Dali. Vamos, então, só dar uma recapitulada aqui, aí a gente entra nessa questão do tempo livre, que eu acho bastante importante a gente falar, né? Então, basicamente, nesse primeiro momento que você está sugerindo, é que a gente consiga, então, ter consciência de tudo que temos para fazer, realmente parar para escrever, né, Dali? Escrever tudo que eu tenho para fazer, e aí gastar um tempinho, que vai ser, na verdade, investir um tempinho, né? Exatamente. Para conseguir classificar essas coisas que eu tenho para fazer deixa eu ver se eu peguei tudo, importante, o que é importante, que pode ser planejado, não é isso? Isso, eu posso me programar. O que é urgente, né? Urgente. Isso. O que é secundário e a última, o que é trivial. O que é trivial. Isso. Aí eu classifico nessas 4 categorias, porque a partir disso eu consigo administrar melhor essa rotina do dia a dia e contemplar um pouquinho de tudo, não é isso? Exatamente, contemplar um pouco de tudo, né? É esse equilíbrio que é importante, porque às vezes a gente está com um monte de coisa que é urgente. Aí isso me deixa muito ocupada, né? Eu fico muito ocupada. Fica muito ocupada e às vezes o risco é passar por esse período aí de quarentena só resolvendo coisas urgentes, apagando incêndio, né? Exato. E não ter nem uma horinha do seu dia para você, para aproveitar com alguma coisa, como você disse, às vezes um hobby, algo que vai te dar um prazer e que consequentemente vai dar aquela equilibrada na química do corpo, que já está tão sobrecarregado com todo esse contexto, né? Dá aquele balanceamento para a gente passar por essa fase um pouquinho mais leve, né? Exatamente, né? E aí essa questão de estar muito ocupado, ela vem muito de encontro com a questão da produtividade. Nem sempre porque eu estou muito ocupada, eu sou produtiva. Porque ser produtivo é achar maneiras de realizar os meus projetos de forma que eu tenha tempo sem me sentir cansada e trabalhando excessivamente. Né? E estar ocupada é exatamente o contrário disso. Às vezes eu tenho infinitas tarefas que eu não consegui programar, que eu procrastinei, eu estou executando um monte de coisas, eu não tenho tempo, eu me sinto extremamente cansada. Como se eu não tivesse conseguido produzir, o tempo parece que não é suficiente. Né? Então isso é muito importante avaliar, porque isso nos adoece. Sim, isso nos adoece, isso nos deixa ansioso, né? Muito ansiosos. Aí então, entra naquele looping. O estar ocupado, como você está aqui classificando, ajuda a entrar naquele looping da ansiedade, em que aí vira uma bola de neve e você vai se sentindo sufocada porque parece que nunca está dando conta, que as tarefas não param, eu nunca dou conta, né? Nunca estou feliz o suficiente. É muito comum, né, Dali, isso especialmente entre as mulheres, né? Talvez porque tem uma tendência de realizar muitas coisas aí ao mesmo tempo, a gente percebe que acaba tendo essa questão, não é? Você percebe isso também? Percebo, com certeza. Nós mulheres temos isso muito mais porque a gente tem aquela coisa de que a gente precisa dar conta, né? A gente precisa dar conta de tudo, a gente precisa dar conta das crianças, a gente precisa dar conta da casa, a gente precisa dar conta do trabalho, a gente precisa dar conta da beleza, né? De estar arrumadinha, de estar bonitinha. A gente precisa dar conta de tudo. Né? E isso é uma coisa que nos frustra muito, porque a gente não vai dar conta de tudo, a gente não precisa dar conta de tudo, a gente precisa dar conta daquilo que é importante para nós. Então a gente precisa saber o que é importante para mim, né? O que é importante para mim? Quais são os meus projetos? Então quando a gente para fazer essa avaliação das nossas atividades, acaba que a gente avalia um pouco isso. As coisas que eu faço estão alinhadas com o meu projeto de vida, com aquilo que eu acho importante, com aquilo que eu quero para mim, com aquilo que eu quero ser, com aquilo que eu quero me tornar, com a minha coerência, né? Isso faz a gente refletir bastante e nos ajuda também a entender esse nosso estado ansioso. Então, ajuda a entender quando a gente está indo além do que é o natural, né? Porque ficar ansioso, ok, em algum momento a gente vai ficar. Mas ficar muito, voar muito, a gente perde o referencial. E pensar sobre isso nos traz para o nosso referencial. Né? Então, e as nossas tarefas nos tiram muito dessa conexão conosco mesmo, muitas vezes. Sim. Tem alguém aqui dizendo de fazer o que é urgente para o outro, né? Eu acho que também é uma característica bem feminina, como nós temos essa tendência do cuidar, né? Esse instinto do cuidar, a gente muitas vezes tende a fazer tudo pelo outro, principalmente quando é filho, faz tudo pelo filho, muito além até do que teria condições, para agradá-lo ou para o marido, que seja.
e acaba se deixando para um segundo plano, e aí se esgota, né? Acaba não tendo, que você falou, um tempinho para também se cuidar, se amar, né? Se ter o seu momento. E aí acaba, esse é um risco muito grande, que nesse momento isso pode se intensificar, já que estão todos em casa. Então, eu quero que meus filhos tenham um bom momento, vou cuidar deles para ser suave esse momento para eles. Eu vou cuidar deles porque eles precisam de ajuda com a escola, que agora está online. Vou cuidar do marido porque ele precisa ter comida, porque ele está... Enfim, e eu, né, nessa família, o que você podia dizer assim para a gente conseguir, para a mulher conseguir também, talvez gerenciar com a família esse acordo dela também ter ajuda e um tempinho para ela? Exatamente. Chegou a hora, assim, quando a gente está com todas essas questões e tá vendo que não tá dando conta, tá, né, achando que vai dar uma pirada, chegou a hora de parar mesmo e fazer essa tarefinha que eu falei, né? O que é importante para mim? É muito importante, isso é uma coisa muito, muito fundamental de fazer, porque às vezes a gente nem sabe o que é importante pra gente. Eu sei o que é importante pro meu marido, eu sei o que é importante pro meu filho, eu sei o que é importante para, sei lá, para as pessoas que estão aqui, mas eu não sei o que é importante para mim. Né? Por que eu faço o que faço? Por que eu faço todas essas tarefas? Né? Eu faço porque eu quero ou eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer? Né? Então, isso é importante a gente pensar, muito importante. Né? A gente precisa ter esse tempo pra gente também. Você sabe que eu já ouvi recente, agora eu me lembrei. Uma pessoa me disse assim, que ia no mercado, sabia exatamente comprar aquilo que uma filha gosta, que a outra filha gosta, que o marido gosta. Mas, de repente, ela percebeu que ela não sabe o que ela gosta de comer. Então, ela agrada a todos, compra para todos e para ela mesma acaba não tendo, sabe? Nem sabe mais o que é depois de tanto tempo. E aí eu vi que alguém escreveu aqui, no que você estava falando, alguém escreveu assim, mas é difícil quando tem filho pequeno, que tem muita tarefa. Eu vou dizer o que eu penso, aí você diz também, Dali. Eu acho assim, que é de fato muita tarefa, isso sobrecarrega bastante, mas acredito também que a mãe está dando exemplo para o filho desde pequeno. Aliás, é quando é pequeno que está moldando tudo, né? Então, se ela mostra que ela só está disponível para os outros, a tendência é que ela está criando filhos que no futuro também só estarão disponíveis para o outro. Enquanto que, se ela tem uma conversa franca e diz, olha, a mamãe fez isso para você, cuidamos tudo, agora a mamãe vai ter o meu momento, vou ficar aqui um pouquinho, sei lá, vou tomar um banho aqui, gostoso, você fica com o pai, faz um acordo. Você está mostrando, a criança pode resistir sim no começo, mas quando você é firme, tem tranquilidade no que está falando, a criança tende a entender. E aí você pode, com isso, passar um bom exemplo e, ao mesmo tempo, também ter o seu momento, né? O que você acha, Exatamente. Dali? Sim, eu acho sim que a gente pode fazer isso. E vai depender muito da idade da nossa criança também, né? Porque, às vezes, uma criança muito pequenininha, não os bebês, porque os bebês eu acho que ainda é uma fase um pouquinho menos difícil, mas uma criança mais velha um pouquinho, ali pelos 3, 4 para frente, até ali os 7 anos, que está ali naquela fase escolar, às vezes a gente tem uma cobrança tão grande de que a criança tem que estudar, de que eu tenho que ajudar, de que ela vai ter semana de prova, eu tenho que estar junto, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que estar muito perto dela o tempo inteiro, né? Eu tenho que dar atenção máxima para essa criança também, que agora ela está sem atividade. Então, às vezes, gera na própria criança uma cobrança excessiva, ela também se sente cobrada e também se sente incapaz, às vezes, por não conseguir fazer coisas sozinhos. Então, assim, se o seu filho está ali na semana de prova, claro, você vai dar uma assessorada, mas é a semana de provas dele. Ele precisa entender que ele tem que estudar. Não é você que tem que parar a rotina da sua vida para poder ficar com a criança estudando com ela. Por que você está ensinando para ela desse jeito? Que ela não é capaz de fazer nada sem você. Que tipo de adulto você está querendo formar, né? Às vezes a gente quer ser insubstituível na vida do outro, né? E a gente não pode ter esse pensamento porque ninguém é, né? Os filhos não são o prolongamento da nossa vida. Eles são seres individuais. A gente só fez a gentileza e o favor de permitir a divindade trazê-los para esse mundo, né? Temos um elo afetivo maravilhoso com eles, mas eles têm que seguir a jornada deles, eles precisam aprender essa independência com amorosidade, a gente precisa estar junto, mas
a gente precisa também entender e respeitar esse limite, né? Até onde eu posso ir com meu filho, até onde realmente é o espaço dele que eu preciso respeitar, onde ele tem que entender, né, dar limite com amor, com amorosidade, com a disciplina com amor, ela é perfeita, né? Então, se até onde é o limite dessa criança, até onde ela pode ir, né? Ela precisa entender isso. Perfeito. E é o meu comportamento que vai dizer. Porque se eu tento controlar tudo, eu crio uma criança insegura, né? Com tendência a ser controladora também. Sim. Então, se eu puxo para minha responsabilidade, não tem ninguém que possa dividir comigo. Eu sei que agora na quarentena às vezes está difícil, porque a gente dispensou empregado, dispensou babá, às vezes a mãe é solteira, ou às vezes os pais separados. Então, assim, às vezes está meio complicado a gente estar aquele dia com a criança. A gente precisa botar na nossa rotina o que é importante naquele dia que eu estou com ela, né? Ou qual vai ser o momento que nós vamos dividir essa tarefa, essa atividade. Incluir as tarefas da criança, as atividades dela dentro da minha rotina também, né? Dentro do que eu preciso fazer, do que é importante, do que é urgente, do que é secundário. Então, tudo isso é importante a gente avaliar, né? Isso ensina a criança também a regra dos horários, da rotina, né? Nada engessado, mas assim, uma segurança do dia, né? Para ela entender as coisas que estão acontecendo. Perfeito. Eu vejo que muitas mães fazem realmente tudo pelo filho, até assim, como você falou, controlam tudo, porque querem até evitar que a criança passe por dificuldades, por desafios, né? Não, meu filho não pode sofrer, então eu vou cuidar de tudo, eu controlo tudo para estar tudo perfeito. Com isso, eu me sobrecarrego e, como você acabou de explicar muito bem, com isso, eu estou, na verdade, criando uma criança insegura, eu estou tirando a oportunidade da criança de desenvolver habilidades de autonomia, de independência, de autoconfiança, como você bem explicou. Então, a gente tem que ficar atenta, né? Porque às vezes se perde ali no detalhe, querendo ajudar, atrapalha. Né? Exatamente. E aí, dentro disso, a gente ia tocar num ponto também que é muito importante, especialmente aí, os homens também, né, tem isso, mas é que, enfim, tem características que vão ficando claras, que na mulher aparece mais, e, enfim, a questão de dificuldade de lidar com esse tempo mais ocioso, assim, ficar parado parece errado. É errado, Dali? Exato, de jeito nenhum, né? O ócio, ele é muito produtivo, a gente precisa aproveitar isso, né? Para descansar, para colocar, né? Descansar nossa cabeça, porque às vezes a gente acha que está deitada ali, mas com a cabeça maquinando 1000 coisas, a gente está descansando, né? Eu tô deitada, respondendo coisas no WhatsApp, eu acho que eu tô descansando. Não, gente, não tá. A gente precisa fazer uma higienização, né, da nossa mente, fazer uma limpeza mental no momento do meu relaxamento. É muito importante que a gente tenha esse descanso, que a gente tenha esse tempo livre. Seja ele, para mim é maravilhoso, eu descanso a minha mente quando eu vou ver um filme romântico. Ai, que delícia, porque eu me desligo do mundo, eu vejo aquela coisa fofa, adoro. Ou então eu quero ver um filme de terror, porque também parece que eu me desconecto do mundo e estou vendo uma coisa que uma ficção que não é real, eu me desconecto, é bom, me preenche. Enfim, aquilo que é importante para você, que faz com que você exatamente consiga se renovar, sabe? Consiga, assim, respirar um pouco, sair um pouco dessa agonia que a gente vive, né? E se fortalecer, respirar, se renovar, se restabelecer. Então, assim, o ócio, gente, é importante demais. Claro, ele tem que ter um espaço dentro da nossa rotina, ele não pode ser o espaço inteiro. Mas ele precisa ter um espaço dentro da nossa rotina. A gente precisa ter esse momento de descanso. É muito importante isso. Muito Perfeito. importante. Valorizar, né, o equilíbrio. Tanto produzir é muito importante, mas também a pausa é fundamental. Tanto a pausa um quanto o outro, se for o tempo todo, vai gerar desilquilíbrio. A gente precisa estar sempre no yin-yang, né? No equilíbrio do yin-yang. Exatamente. É necessário isso, né? É fundamental. Por outro lado, Dali, também nesse momento, o que acontece às vezes? Tem aquelas mães, ou enfim, eu estou falando muito de mulher, né? Mas tem homem aqui também, vamos falar homens e mulheres. A gente, enfim, os pais acabam, às vezes, preocupando muito de manter a estrutura da casa ali, tudo perfeito, e agora nessa fase, então, aquela higiene dobrada, limpa tudo, tal.
e acaba, às vezes, não dando a possibilidade de aproveitar também parte dessa rotina do dia, que é o que você está sugerindo aqui que a gente crie, para estar realmente com a família, né? Estar em família. Exato. Ou mesmo se não tiver filhos, que seja um casal, estar, né? Poder compartilhar, não olhando para a tela da TV, mas junto, conversar um pouco, alguma coisa assim. O que você sugere? Como que a gente pode procurar não deixar aquele diabinho que fica aqui na cabeça dizendo vai lá pendurar roupa no varal, termina de arrumar a cozinha, ao invés de dedicar um tempinho à família? Exato. Então, normalmente, quando a gente está assim, com essa cobrança das funções muito maiores do que da nossa, simplesmente a gente ser ou estar ou aproveitar coisas boas, que são boas pra gente, tá na hora da gente parar e entender o que está acontecendo. Provavelmente quem tá com essa pulguinha que tá mandando estender a roupa, ao invés de ficar sentadinha ali, né, vendo os filhos brincarem, ou descansar um pouco, ou ler um livro, ou ver um filme, ou tá com o marido, tá precisando avaliar, né, como é que tá a sua questão com você mesma. O que é importante para você? Quem é você? Você os papéis que você desenvolve apenas? Você é só função na vida do outro? Né? O que é importante? O laço que você está fazendo, as relações que você está criando. Né? Se você parar de fazer o que faz, as pessoas vão parar de gostar de você? Você vai perder o seu valor? Você vai perder a sua função? Você vai perder seu lugar naquela família? Né? As pessoas precisam gostar da gente pelo que a gente é, pelo que a gente representa, pela vinculação que a gente está fazendo com elas, pelos laços afetivos que nós estamos estabelecendo, né? E não pela função que a gente tem na vida delas. Porque a função acaba, gente. Um dia a gente não vai mais estender roupa, um dia a gente não vai mais trabalhar, um dia a gente não vai mais dar conta de fazer o que a gente faz. E aí, como é que vai ser? O que vai sobrar? Né? Então é muito importante. Se você não está conseguindo desligar isso, tá tentando fazer esse movimento de, né, se desligar, mas não está conseguindo, procura ajuda. É importante, a hora é agora. Olha, essa quarentena ela vem para mostrar para a gente tudo o que a gente já tinha. Ninguém está ficando ansioso por causa de quarentena, ninguém está se deprimindo por causa de quarentena. Tudo isso já era conteúdo nosso. Nós já tínhamos isso dentro de nós e a quarentena favoreceu para que a gente pudesse colocar isso para fora. Então, aqui a gente está assim, as suas lives, esse seu programa de volta para casinha, maravilhoso, com vários profissionais super legais, estão dando muitas dicas bacanas de como controlar a ansiedade, isso é fantástico. Mas se a gente está vendo que não está ficando tranquila e bem, vamos procurar ajuda. É importante, gente, é libertador, é um resgate de nós mesmos, né? A vida é muito melhor. Tem paciente meu aqui, pode dizer isso para vocês, como é a vida depois que a gente consegue se libertar dessas questões das funções. Perfeito. Eu concordo muito com você. Às vezes, tem coisa que a gente consegue lidar sozinho, mas tem questões mais profundas, já mais enraizadas, que é bastante difícil lidar sozinho. E aí você tenta e parece que não sai do lugar. Então, nessas situações, a ajuda profissional é para isso, né? Que bom que tem profissionais assim como você, que podem estabelecer essa conversa e orientar, né, um caminho para ter um resultado efetivo, para conseguir ter uma melhora efetiva. Exatamente. E como você disse, essa fase, essa pausa obrigada, ela na verdade só está ressaltando aquilo que já existia. Está deixando mais evidente as relações que não vinham bem, né? Às vezes um casamento que não vinha bem, ou uma dificuldade de envolvimento com os filhos, ou mesmo uma dificuldade de estar consigo mesma, se conectar, saber o que você gosta, exercitar o seu auto-amor, né? Ter autoconfiança. Então, também aproveitar esse momento para olhar para isso, pensar em estratégias para lidar, e até mesmo já começar, talvez, um tratamento, enfim, um acompanhamento, já que está com um pouquinho mais de tempo, que é o que nunca ninguém tem, agora temos. Exatamente. Né? É um momento muito oportuno para isso, né? Isso vai trazer o equilíbrio emocional, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, juntando com a questão da rotina.
Exatamente. E aí, ainda nessa fase da quarentena que a gente está impedido de sair, nós estamos descobrindo muita coisa, né? Antes a gente falava, a gente tem que dar um tempo, um detox de tecnologia. E hoje a tecnologia é a única coisa que a gente está conseguindo fazer conexão com o mundo, né? Inclusive eu passei por isso, tive que me adaptar, né? Estou fazendo os meus atendimentos online, né? Então, assim, é um momento. Eu estou fazendo uma consulta online também. Então, assim, é muito interessante esse movimento da gente usar esse recurso agora em benefício. Uma coisa que às vezes antes tirava tanto o nosso tempo importante com a família, agora que a gente está privado desse contato todo, é algo que está nos unindo. Né? Então é importante, existe essa possibilidade, essa ferramenta também desse atendimento e coisas que nós estamos aprendendo, né? Com essa coisa toda que está acontecendo com essa quarentena. A gente está aprendendo muita coisa. E aquela questão de escolher, né? Eu sempre penso que a gente tem nossos sentimentos normais de ser humano, todo mundo vai ter momento de sentir tristeza, de sentir raiva, de sentir medo. Isso é importante. A gente tem que perceber, acolher, sentir, não pode negar. Mas, no segundo momento, nós podemos escolher como vamos nos sentir. Porque, penso eu, aí depois você pode me corrigir se não concordar. Se a gente está num sentimento que vê que ele não está me trazendo benefício, não está me fazendo bem, tudo bem, estou sentindo, vou sentir, vou me organizar nesse sentimento. Mas, no segundo momento, escolher mudar esse sentimento, e isso vai vir através da mudança do olhar para o que está acontecendo, né? E existem técnicas, formas de fazer isso, de você estimular o seu próprio organismo, a sua própria mente a virar a chavinha. E aí, passar a ter um outro tipo de sentimento. Então, por exemplo, diante dessa questão de nos vermos obrigados a parar, cada pessoa teve um sentimento no início, né? E esse sentimento vai se transformando com o tempo. Mas eu posso ficar paralisada no medo e passar esse período todo sofrendo com medo, com uma ansiedade altíssima, que pode, como consequência, levar a uma síndrome do pânico, a uma depressão. Ou eu posso falar, não, eu não vou entrar nessa, eu escolho olhar para isso de uma forma mais positiva. Diariamente eu vou tentar achar alguma coisa que pode ter de bom. Não estamos negando tudo que há de difícil nesse momento, mas eu posso olhar que tem de bom e vou tentar agradecer as coisas que eu tenho no meu dia a dia para elevar a minha frequência e assim ir mudando a minha visão, o meu sentimento, para me sentir melhor e conseguir tirar proveito de forma positiva desse momento. Né? O que você acha disso, Dari? Exatamente, acho ótimo. Inclusive, um movimento que a gente está vendo muito grande é o movimento de trabalhar a espiritualidade. Né? Independente de religião, eu acho que essa questão da espiritualidade, da meditação, né, dessa conexão que a gente faz, é muito importante, porque é o que também nos traz um pouco mais de a sensação de conforto. E é como você falou, eu preciso ter esse olhar para o que está acontecendo, tudo que está acontecendo, será que não tem nada bom? Porque não existe uma coisa que é definitivamente ruim. Tudo tem lado bom e lado ruim. Então eu posso fazer essa escolha, eu posso sentir que é ruim, sim, posso. Eu posso ficar triste, posso ter medo, posso estar angustiada. Eu preciso olhar, ter conexão com esse sentimento. E por que eu estou me sentindo assim? Né? Por que esse sentimento está querendo me trazer? Qual a mensagem que ele está querendo me trazer? Tentar identificar isso. E aí sim olhar, mas espera aí, o que de bom também está acontecendo? O que de bom está acontecendo? Eu preciso achar isso, porque tem coisa boa, gente. Não tem só coisa ruim. Ela pode ser até pequena, perto, às vezes, de uma coisa que está muito ruim para mim. Mas tem. Eu preciso achar isso. E a gente sempre precisa fazer esse jogo aí de encontrar sempre o lado bom da coisa ruim. Isso é muito importante. Isso nos traz, sabe, para o nosso centro de novo, para o nosso conforto emocional, nosso conforto mental, nos traz para o eixo e a gente consegue olhar a vida com um olhar melhor, né? Seguir de uma maneira mais tranquila, mais confortável. Então, é importante fazer esse movimento. E a espiritualidade, ela traz isso. Né? Independente do que seja, da fé de cada um, né? De como cada um está vendo isso, a conexão é com o universo, é com Deus, é com o que quer que seja, mas isso nos traz para o olhar da esperança, né? Olhar para aquilo que de melhor está por vir, olhar pelo que tem de bom por trás, às vezes, de uma coisa que não está tão legal. Então, isso é muito importante. A espiritualidade, ela é uma coisa muito importante dentro da vida humana.
Sim, não pode ser negada, né? Como todos os outros aspectos. A gente tem a razão, que às vezes é hipervalorizada, né? O raciocínio lógico e tudo, mas até acho que eu falei, se eu não me engano, algum dia desses atrás, o nosso cérebro, ele é dividido exatamente igual, é meio a meio, né? Meio não tem preferência pelo lado racional, é meio racional, meio emocional, né? Exatamente. E tudo isso só faz sentido quando existe uma conexão com algo maior, que aí vai dentro da crença de cada pessoa, mas temos que olhar para esses 3 aspectos e é aí que está a saúde emocional, né? Estar dentro da casinha é isso, é estar em harmonia com todos esses aspectos, né? Exatamente isso. Uma coisa importante da gente observar também, assim, com tudo que está acontecendo comigo nessa fase de quarentena, né? Tudo que está acontecendo, o que de verdade eu estou sentindo, assim, o que está sendo bom, o que eu posso avaliar, o que eu quero levar, né, comigo para o mundo quando ele voltar a girar, porque agora ele está parado, né? O mundo tá parado e a gente girando e a gente fazendo essa seleção do que eu faço, do que eu deixo de fazer, o que é importante, o que não é tão importante. Então, eu fazendo essa seleção, né? Eu vendo coisas novas, descobrindo habilidades novas. Eu estou mudando também, né? Alguém colocou aqui, a crise traz mudança. E é verdade, a gente está mudança de pensamento com relação aos filhos, com relação ao financeiro, com relação à questão do trabalho. Tem gente que está se sentindo extremamente descansada, livre, sem ter que olhar para o relógio, isso é maravilhoso. Então, se eu estou me sentindo livre, assim, como é que estava a minha rotina quando o mundo estava girando? Porque o mundo não vai ser mais o mesmo, ele vai girar diferente. E a gente vai girar como? Como é que a gente vai querer estar nesse mundo que vai chegar aí, diferente? Um mundo que passou por quarentena, que parou, né? Que vão ter outros desafios, né? Um novo movimento. Como é que eu quero estar nesse mundo que vai voltar, né? Como é que eu quero voltar para esse mundo? Né? O que de verdade é importante? Perfeito, até para fazer valer a pena, né? Isso tudo, enfim, ocorreu talvez sem o nosso desejo, pelo menos não consciente. Exato. E tudo parou. Mas agora, já que estamos nesse momento, o melhor caminho é aceitar o processo que está acontecendo, falar, pô, não tenho como lutar contra, vou aceitar e entrar no fluxo, colocar-se de uma forma positiva diante disso e, como você disse, o que eu vou aproveitar disso, como eu vou estar após, porque fazer toda essa pausa, passar por toda esse desconforto, vamos dizer, né, que a gente saiu da zona de conforto, para depois continuar tudo igual ao que era, aí vai ter sido só uma perda de tempo, não vai ter valido a pena. Já que estamos nessa condição, vamos então buscar sairmos melhores desse processo, voltarmos humanos melhores para a nossa vida lá fora. Exatamente. Né? Contribuindo com essa evolução do mundo que, sem dúvida, está acontecendo. Né? Esse é um momento muito interessante, é um momento que a gente está sendo assim, eu diria até presenteado, sabe? Com uma coisa que não é tão fácil de lidar, mas é um presente de a gente conseguir lidar com as nossas questões. Tudo está muito mais à mostra agora. Foi uma pausa que a gente jamais faria por nenhuma outra situação, aonde que o mundo pararia por qualquer outra situação. Né? É uma coisa que a gente se sente completamente sem controle, né? É uma ameaça invisível, é uma ameaça que está naquele que eu mais amo, eu não posso encontrar com aquele que eu mais amo porque é uma ameaça, né? Então, assim, eu tenho que me manter em casa, as minhas questões, o valor das coisas mudam muito, porque eu não tenho mais, eu continuo fazendo tudo que faço, mas eu não tenho mais as minhas funções tão claras, porque eu não tenho onde executá-las fora, como eu fazia antes. Então é um bom momento para esse balanço da vida, né? Esse buscar o nosso eu, como o Vanderlei aí está falando, buscar o nosso eu é um grande presente para a gente, né? Esse momento, porque agora está tudo aflorando, gente, está tudo aflorando. Nós estamos agora frente a frente com a nossa realidade, com quem somos nós. Exatamente. E sempre com essa consciência que também esse processo está nos trazendo de que estamos todos conectados, né? Somos todos um. Isso nunca foi tão
evidente. Nunca foi tão forte, isso, né? é verdade. Então, eu penso que são dois processos, o buscar o seu eu, se conectar com isso, porque aqui estão as respostas, né, internamente, isso. E ao mesmo tempo, não perder de vista o coletivo, porque a gente só pode evoluir quando vai todo mundo, não dá para ir sozinho, né? A gente está vendo, você pode ter feito melhor, ter tido, enfim, um processo maravilhoso até aqui. Não dá para continuar sozinho, está preso dentro de casa. Só dá para ir se for todo mundo junto, né? Exatamente. Somos como células aí conectadas. Então, ter um olhar para o coletivo, ele inclusive nutre a nossa alma, né? É muito boa a sensação de contribuir com uma outra pessoa, de ajudar num processo de transformação. Então, pode ser muito gostoso. Quem nunca experimentou, é uma boa oportunidade. Quem já conhece essa sensação, vamos pôr isso no mundo cada vez mais, né? Exatamente, né? Cuidando de todos, a gente cuida da gente. Cuidando de cada um, se cuida de todos, né? A via é de mão dupla. Nós estamos exatamente nesse movimento, que a gente está de mão dada, a gente sente que está todo mundo de mão dada, né? Quando você vê que o seu vizinho não sai na rua, quando você sente que você também não pode sair, quando você faz um favor para um idoso, quando você cuida daquele que está, né, menos favorecido ali numa situação difícil. Então, cuidando da gente também. A nossa saúde mental, ela também é coletiva, né? Ela também é coletiva. Isso, muito importante pensar nisso. A saúde mental também é coletiva. Essa sua frase é muito boa. E aí, voltando um pouquinho, deixa eu aproveitar esse gancho para a gente voltar um pouquinho. A gente falou aqui do externo, né? Da questão de sermos todos um. Mas a gente pode trazer isso para o micro dentro da nossa própria casa. E aí, linkando com a questão da rotina, que é aqui a proposta de que, ao ter uma rotina em que você vai contemplar tudo, você vai ter mais saúde emocional, né? Talvez, Dali, o que você acha disso? De fazermos uma rotina para todos da casa e contemplar dentro dessa rotina horários em que a família esteja junto, em que a gente vai favorecer esse momento de aumentar o vínculo, a união entre a família, o olho no olho, as conversas, não é? Exatamente, isso é muito importante. A família ela vai estar junta ali, né, o tempo inteiro. Mas não significa que ela está ali unida, né, que ela está em comunhão, né? Porque às vezes a gente está o tempo inteiro dentro de casa, está achando que está junto, só que na verdade, às vezes a gente não está. Tá cada um fazendo as suas coisas. Então, assim, às vezes é difícil a gente conseguir implementar isso de uma vez. A rotina, gente, ela não é uma coisa que tem que ser engessada, ela não tem que ser mais um peso, né? A rotina, ela é um meio que nos ajuda a organizar, a facilitar, a nos trazer um pouco de segurança para o que a gente precisa realizar. Então, às vezes, esse momento de estar junto com a família pode ser ali à noite, no jantar, depois do jantar a gente vai conversar alguma coisa, ou ver um filme juntos, ou jogar alguma coisa, né? Por exemplo, o almoço, o momento de almoço, as refeições juntos, porque já que nós estamos saindo de casa, eu falo até por mim, por exemplo, eu tinha uma rotina muito corrida, né? Quem me conhece aqui pode comprovar isso. Eu disse que minha marmita era um Kinder Ovo, meu marido que cozinhava e fazia minha marmita, e eu levava, chegava no trabalho, abria um Kinder Ovo, porque eu não sabia o que eu ia comer. Eu confiava completamente no que ele estava fazendo, e eu chegava lá, abria, e sim, a escolha era dele, eu não podia nem opinar e muito menos reclamar. Eu estava dando graças a Deus que eu estava com aquela marmita feita ali. Então, assim, a gente agora está conseguindo fazer de novo as refeições juntos, eu estou conseguindo cozinhar de novo, né? A gente está mais perto, fazer os nossos momentos de oração juntos, coisas que a gente não tinha, conversar mais, porque enche o saco ficar no Instagram, enche o saco ficar na televisão, então em algum momento a gente vai conversar mais. Então isso nos aproxima de alguma forma, né? E claro, se as nossas relações são boas, isso vai tender a nos fortalecer. Se as relações não estão tão legais, isso pode dar um pouquinho mais de atrito, e aí a gente precisa ter um pouquinho de calma, de cautela, esperar essa fase passar, ponderar, né? Identificar o que está acontecendo, para que de repente a gente busque ajuda para resolver essas questões, né? Isso é muito importante, muito mesmo. Eu sei que não está sendo fácil para muita gente. Tem até uma piadinha aí falando que tem muitos relacionamentos, muitos casamentos se acabando por conta do coronavírus. Que vai ter um aumento no índice de divórcios, né? Tem bastante isso. Bom, mas é uma coisa importante da gente pensar que é uma fase complicada e a gente precisa também se observar um pouquinho.
uma oportunidade de crescer, é uma oportunidade de se conhecer. Exatamente. E que, como a gente já disse agora há pouco, acentua aquilo que já existia. Então, se está muito difícil, é porque já não estava tão bom antes. Já não estava tão aí, bom antes. Como tudo, nós temos dois caminhos. A gente pode olhar para tudo que há de diferença e deixá-las crescerem, aí vai tornar um ambiente insuportável. Ou a gente pode fazer uma escolha, a palavra escolha é muito importante, né? Uma escolha consciente de olhar de uma forma positiva, né? Porque relacionamento ele é difícil mesmo, com qualquer pessoa. Eu já tive todas as experiências, já morei com os pais, já morei sozinha, já dividi com amiga e sou casada. Então, quer dizer, em todas as situações, com amiga, com mãe, com pai, com marido, é difícil, mas é possível, desde que as pessoas queiram, né? Quando os dois querem e procuram, acima de tudo, manter o respeito, e aí, o que eu posso fazer? Vamos olhar o que a gente tem em comum, o que era aquilo, o casal, por exemplo, o que a gente gostava tanto de fazer quando a gente se conheceu? A gente gostava de dançar? Poxa, à noite vamos pôr uma música, vamos dançar, às vezes vai ser meio esquisito no começo, faz tanto tempo, mas depois vai ficar gostoso. Vamos colocar a família toda reunida para cantar, para música. Eu fiz essa sugestão na live que eu falei exatamente do BBB da família, né? Que é esse confinamento familiar. À noite pode ser um bom momento para reunir essa rotina e colocar um horário em comum para fazer coisas que sejam agradáveis a todos. Jogar um jogo de imagem e ação. Alguém na live lembrou de um jogo, não sei se você conhece, Dali, que chama Stop. Em que a gente... Você pegava uma letra, tipo letra D, aí você tinha várias colunas no papel para você escrever carro com a letra D, nome de alguém com a letra D. Sim, a gente conhecia aqui por a dedonha. A dedonha? Não conhecia esse nome. A dedonha, aí vai. Era assim. Então... Mas eu joguei Stop também, é a mesma coisa, só o nome que muda. Eu achei tão boa a ideia, porque resgata, né, também essa diversão lá de trás, esse espírito de diversão, e aí vai tornar um momento agradável, todo mundo se divertindo junto, vai liberar química boa no corpo, né? Libera endorfina, serotonina, vai trazer prazer, bem-estar. Então, vamos pegar uma parte dessa rotina do dia para isso, para proporcionar esses momentos. Se a família está um pouco desunida, vai ser esquisitinho? Vai ficar uma coisa meio forçada? Pode ser que sim, mas depois da primeira risada, acabou, né? As coisas começam a entrar nos eixos. Exatamente. Vai construindo os muros, né? Exato, tem muita gente falando aqui, comentando que tem muito relacionamento se renovando. E é verdade, porque é um tempo, às vezes, que a gente não tinha de estar junto, né? E agora a gente está tendo, né? E está fazendo isso a melhor coisa, né? Está fazendo disso o melhor momento, tá se descobrindo de novo, estando junto, curtindo de novo coisas que a gente não conseguia fazer, vendo filme juntos, cozinhando e tal. Tem muita coisa bacana acontecendo, né? Então é aquilo que a gente estava falando. Se estava ruim, vai começar a aparecer mais, mas não significa que é o fim, tá? Então vamos tentar lidar com isso, respirar, se acalmar. Pode ser que seja o momento de se resgatar tudo isso, né? E assim como já era bom e a gente não tinha tempo para ficar melhor, agora surgiu a oportunidade, né? Então vamos aproveitar e olhar o que de melhor a gente pode fazer. Perfeito. Dali, tô olhando aqui, tô vendo que nosso tempinho, você sabe que o Instagram só dá 1 hora pra gente conversar, depois ele derruba todo mundo, né? É verdade. Mas foi muito bom, eu quero, assim, te agradecer muito, foi um grande prazer receber você. Obrigada, eu te agradeço. Nós estamos distantes, para quem não sabe, né? Eu tô em São Paulo, você está em Brasília, o pessoal que tá aqui com a gente tá em todos os lugares aí do Brasil, mas olha que boa a tecnologia podendo nos aproximar, e nesse momento eu me senti muito pertinho de você. Eu agradeço muito a sua participação, foi um grande prazer, viu? Imagina, eu que agradeço. E vamos ver se a gente até marca outra, porque aí dá para desenrolar mais esses outros assuntos aí que vão surgindo nessa fase, né? Exatamente, vamos sim, vai ser maravilhoso, vai ser ótimo, Rô, foi muito bom falar com você, você é uma pessoa muito especial. Você também, viu? Obrigada, gratidão, um prazerzão, super beijo para você. Um beijo, meu bem. Até mais. Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês também. Muito bem, pessoal. Eu agradeço também a presença de todos vocês. Que delícia encontrar aqui, inclusive, pessoas que faz tempo que eu não via. Vanderlei, super querido. Que bom ter você aqui.
Maria Emiliano, Maria Ângela, que está sempre comentando nos posts, Su. Vamos estar, a Su tá aqui, gente, ela vai estar comigo amanhã aqui na live, logo de manhã. Ela já fez esse processo na casa dela, ela é mãe de 2 meninas lindas, e ela fez esse processo de implementar uma rotina para cada uma das filhas e contemplando momentos de união entre a família para ter momentos de convivência. Fez de uma forma primorosa e ela vai compartilhar essa experiência do ponto de vista de mãe, como fazer isso, como cuidar dessa rotina dos filhos, da família, como a gente pode organizar tudo isso. Então, amanhã às 10 da manhã estejam aqui de volta para compartilhar mais essa experiência. Quem sabe vocês também já têm um pouco dessa experiência, podem compartilhar com a gente. E ela vai, inclusive, sugerir coisas que se pode fazer, mesmo quem não tem filho, né? O casal também, ela é ótima disso, ótima de dicas. Venham às 10 da manhã, a gente vai estar aqui conversando sobre isso. E à tarde, nós vamos às 3 da tarde, junto com uma outra mãe, a Patrícia, que também tem 2 filhos. A gente vai fazer ao vivo uma receitinha de cookie para comer no lanchinho da tarde. Se você gosta de cozinhar ou se você tem filhos, separa os ingredientes, tá? No meu Instagram já os ingredientes são super simples, coisa que se tem em casa. Para a gente fazer todo mundo ao vivo, vai ser uma experiência nova também para mim. À tarde, todo mundo junto, cada um na sua cozinha, fazendo a cookie para a gente depois tomar o lanchinho da tarde. Vai ser um sábado muito gostoso, mais uma oportunidade da gente estar junto. Deixa eu ver aqui, tem mais um minutinho. Eu queria agradecer muito. Essa live faz parte do projeto #De Volta para Casa. Esse De Volta para Casa é a nossa casa emocional. Se você gostou, compartilha para que mais e mais pessoas possam aproveitar esse momento e se unir a nós nessa rede